Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso módulo de noções de gestão ambiental, beleza? Mais ou menos o nosso módulo vai consistir em uma revisão, tá? Uma revisão de tudo aquilo que trata o direito ambiental, os principais tópicos de direito ambiental. Essa aula está sendo gravada especificamente para a turma da FUNAI, que tem lá no edital Noções de Gestão Ambiental e também tem Desenvolvimento Sustentável, né? E eu resolvi gravar a aula para vocês para facilitar um pouco o entendimento, uma vez que esse tópico do edital, ele é extremamente amplo, ele é muito abrangente. Para vocês terem uma ideia, existe um curso superior de gestão ambiental. Então, quando a banca coloca noções de gestão ambiental, ela está dando brecha para cobrar qualquer coisa, né, ou praticamente qualquer coisa relacionada a meio ambiente, né? Então, fica um termo muito vago, fica um pouco complicado a gente delimitar o assunto que a gente vai tratar. Então, qual foi a linha que eu adotei aqui? Eu peguei as provas da ESAF, né, resolvi as questões da ESAF de meio ambiente, de direito ambiental, de gestão ambiental, e a partir do que a ESAF já cobrou em concurso público, eu elaborei o material para vocês. Mesmo assim, a quantidade de questões da ESAF é bastante reduzida, né? É muito limitado porque ela tem uma tradição na área de gestão, na área fiscal, e não costuma fazer concurso para a área ambiental, né? Se tivessem 2 ou 3 concursos aí que ela fez para a área ambiental, o principal que nós tivemos aí mais questões foi o concurso do DENIT, tá? Inclusive eu fiz esse concurso do DENIT, inclusive a prova que eu fiz, que eu fui aprovado nesse concurso, estou trazendo para vocês aqui as questões pertinentes para o concurso da FUNAI. E um outro concurso que ela fez também, que teve questões relacionadas a meio ambiente, foi o do Ministério Público da União, para analista pericial, engenheiro ambiental, etc, né? Então, pessoal, eu estou trabalhando em cima do que a ESAF já cobrou. Se a banca for coerente, ela vai cobrar os tópicos que a gente vai tratar aqui. Mas eu já alerto a vocês o seguinte, a banca pode extrapolar o assunto, tá? Porque o assunto, né, o jeito que colocou, dá margem para cobrar qualquer coisa. Seria o mesmo de colocar no edital assim, noções de engenharia civil. Pode ser qualquer coisa de engenharia civil, tá? Noções de engenharia ambiental, noções de gestão ambiental. Então fica bastante complicado trabalhar assim. Seria melhor se a banca tivesse especificado quais seriam, né, quais são os tópicos, né, quais seriam os tópicos que poderiam ser cobrados. Colocar lá tipo Código Florestal. Beleza, aí a gente consegue delimitar o assunto. Código Florestal é uma lei, a gente estudando do primeiro artigo até o último, a gente conseguiu ver tudo o que pode ser cobrado pela banca. A gente consegue fechar o assunto. Não tem para onde fugir. Agora, um tópico quando fala noções de alguma coisa, fica um pouco complicado, tá? É a mesma coisa de colocar noções de informática. Qualquer coisa de informática, tá? Então vamos trabalhar em cima do que a ESAF vem cobrando nos concursos, né? Nos poucos concursos que ela fez para a área de meio ambiente. Vejam aí na tela. Pessoal, então, dito isso, eu já começo aqui com o nosso conceito de desenvolvimento sustentável. Vocês já viram esse conceito na nossa aula de noções de desenvolvimento sustentável, mas eu gosto de bater muito nesse conceito porque ele é muito cobrado em prova, tá? Então, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável nada mais é do que aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. Esse conceito ele foi cunhado, né, ele foi elaborado, desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E ele está lá no nosso relatório Brundtland, tá? Conhecido como Nosso Futuro Comum, de 1987, ok? Então olha aqui para mim, galera. Seguinte, esse conceito você tem que levar para a sua prova, tá? Não dá para adivinhar o que vai cair na sua prova, mas você não pode ir para a prova sem saber esse conceito, tá? Isso aqui é básico, isso aqui é elementar quando o assunto é desenvolvimento sustentável, quando o assunto é gestão ambiental. Então, desenvolvimento sustentável nada mais é do que permitir o nosso desenvolvimento, né, o desenvolvimento da nossa geração, mas de forma sustentável, de tal forma que a gente não limite o desenvolvimento das gerações futuras. A gente pode se desenvolver, mas sem comprometer as gerações futuras, aquelas que ainda nem vieram, tá? Nem surgiram ainda, vão nascer. Então, não podemos prejudicar as futuras gerações. Então, tem que permitir o desenvolvimento presente e o desenvolvimento futuro, beleza? Dentro deste conceito, há algo muito importante
que é o tripé da sustentabilidade, né, que vocês também já viram na nossa aula de desenvolvimento sustentável, que é você conciliar, compatibilizar, harmonizar a conservação ambiental, a justiça ou equidade social e o crescimento econômico. Né? Em outras palavras, de forma bem simples, é harmonizar a questão ambiental, social e econômica. Simplesmente isso. Se você tirar qualquer um, se você deixar de lado qualquer um desses temas, nós não temos desenvolvimento sustentável. Então, de nada adianta ter o crescimento econômico, até preservar o meio ambiente, mas esquecer a questão social. Por exemplo, uma empresa que tem trabalho escravo. Isso não está sendo sustentável. Ou não respeita aí as leis trabalhistas, tá ok? Ou a empresa tem um grande desenvolvimento econômico, até respeita a questão social, mas não preserva o meio ambiente. Está poluindo o meio ambiente, não está obedecendo as normas, os padrões ambientais. Então, o desenvolvimento sustentável só é possível quando esses três, né, esse pilar está aí em equilíbrio, tá ok? Vejam a figura aí na tela. Então, essa figura mostra bem isso, pessoal. Olha aí, tripé da sustentabilidade. A questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Esses três precisam estar em equilíbrio, beleza? Os três. Se a gente tirar a questão social, já não é mais sustentável. Se tirar a questão ambiental, da mesma forma. Né? A questão econômica dificilmente vai ser deixada de lado, né? Sempre a questão econômica é colocada como prioridade pela iniciativa privada, pelo poder público, etc. Mas, no desenvolvimento sustentável, a questão ambiental tem que estar inserida, a questão social também. Não pode ser vista como algo à parte ou como uma pedra no sapato, como muitas vezes essa parte ambiental e social é vista pelo governo ou até pela iniciativa privada. Tá ok? Vamos seguir. Bom, olha só aqui, pessoal. A gente viu aqui, então, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, aquele conceito do relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, de 1987. Falei com vocês sobre o tripé, da sustentabilidade, então a questão ambiental, a questão social, a questão econômica. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Agora a gente vai falar da Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Política Nacional de Meio Ambiente. Essa é uma lei, Lei 6938 de 81, ela traz vários assuntos importantes, vários, desde conceitos, né? Essa lei que apresenta o conceito de meio ambiente, por exemplo, o conceito de poluidor, conceito de recursos ambientais, de degradação ambiental, de poluição, está tudo nessa lei. Se vocês quiserem, pode até dar uma olhada na lei. Lei 6938 de 81. A lei fala também de princípios, objetivos, instrumentos, fala do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, trata da estrutura do CISNAMA, das competências do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, trata da servidão ambiental, da taxa de controle e fiscalização ambiental, da responsabilidade civil objetiva. Só para adiantar, a responsabilidade civil, aquela responsabilidade por dano ambiental, aquela para indenizar ou para recuperar o meio ambiente, ela é objetiva. Objetiva, não precisa comprovar culpa, basta comprovar o dano e o nexo causal, tá? Isso está lá na lei também, Lei 6938 de 81. Então essa lei, ela fala do Cadastro Técnico Federal, ela trata até do licenciamento ambiental, tem um artigo sobre licenciamento, é uma lei muito importante, né? Vamos dizer assim, né, com relação a normas infraconstitucionais, é uma das mais importantes, não a mais importante. Eu escolhi aqui um assunto específico, de todos esses que eu falei, eu vou trazer um assunto, tá? Porque a gente precisa aqui ser objetivo, focar, como eu falei para vocês, naquilo que a ESAF já cobrou em outras provas. Mas nada impede, tá, de você dar uma olhada nessa lei. Lei 6938 de 81, beleza? Então vejam aí na tela. Então, pessoal, essa Política Nacional de Meio Ambiente é a nossa Lei 6938 de 81. Por que eu estou falando, pessoal? Não vou abordar toda a lei. Olha aqui para mim, novamente. Galera, no edital de vocês aí da FUNAI, tá assim, noções de desenvolvimento sustentável, noções de gestão ambiental. O edital não falou quais são as normas. Não colocaram lá Lei 6938 de 81, Código Florestal, Lei de Unidades de Conservação, crimes ambientais, não colocaram nada disso. Não dá para saber o que eles vão cobrar. Então imaginem,
Só essa parte de gestão ambiental, da forma mais resumida possível, o nosso PDF está lá com 128 páginas, algo assim, tá? Só a parte teórica e as questões comentadas. Eu nem coloquei a lista separada de questões, porque já ia aumentar mais ainda o PDF. Se vocês quiserem, eu posso até colocar essa lista separada, né? Que eu sempre coloco assim na aula. A parte teórica, as questões comentadas e depois a lista de questões sem comentário. Tem gente que gosta de pegar isso aí e imprimir para poder resolver, né? Eu coloquei só a teoria e as questões comentadas, porque já estava um PDF muito grande, quase 130 páginas. Isso dando um maior trabalho para ficar selecionando temas. Por quê? O assunto é extenso, é abrangente. Então, eu falei para vocês, essa lei trata de diversos assuntos, mas não está lá expresso no edital, Lei 6938 de 81. Não está. Então, eu não posso gastar muita energia, investir muito tempo nisso, e aí depois não aparecer na prova. Mas, de alguma forma, eu tenho que dar pelo menos a noção para vocês que isso aqui existe, que essa lei trata de tal assunto, que você pode ler essa lei se tiver um tempinho, tá ok? Mas já aviso, não tem nenhuma norma lá expressa no edital. Só está lá noções de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Pode cair qualquer coisa, inclusive essa lei, beleza? Mas eu separei aqui algo que é importante, porque eu já vi a Exaf cobrando isso aqui 2, 3 vezes, tá ok? De 2 provas que eu peguei, ela cobrou 2, 3 questões só sobre esse assunto aqui. Então, olha aí na tela. Então, o que é a estrutura do Cisnama? O Cisnama, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, então deixa eu explicar. O Cisnama significa o seguinte, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, Cisnama é isso, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele é composto por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e até de territórios, né? Se criarem algum território. Atualmente a gente não tem território, mas eles podem ser criados. Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber. Se na prova falar que o sistema é federal, tá errado. Se falar que só tem órgão ou entidade da União, tá errado. O sistema é nacional e nós temos órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o Cisnama tem uma estrutura. A estrutura é essa aqui, ó, esse desenho aqui que eu fiz para vocês. E é bom vocês conhecerem bem isso daqui, tá legal? Olha, o Conselho de Governo, ele é o órgão superior do Cisnama. O CONAMA, ele é o órgão consultivo e deliberativo. Talvez seja o mais cobrado em prova, tá, pessoal? Eu vou até fazer aqui, ó, uma marquinha, ó. CONAMA e esses dois aqui, ó, são os mais cobrados. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central. O IBAMA e o ICMBio é o Instituto Chico Mendes, galera, são os executores. Os órgãos seccionais são os estaduais e os órgãos locais são os municipais. Então, olha aqui novamente. Você já entendeu que essa Política Nacional de Meio Ambiente, né, a nossa Lei 6938 de 81, ela é anterior à Constituição, né, a Constituição é de 88, a lei é de 81, mas ela foi recepcionada pela Constituição. E essa lei é extremamente importante e ela traz essa estrutura do Cisnama, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Existe aí uma distribuição, né, uma estrutura entre órgão superior, órgão consultivo e deliberativo, órgão central, órgãos executores, órgãos seccionais e órgãos locais. Vocês precisam compreender, memorizar essa estrutura, tá? Veja na tela novamente. Memoriza assim, pessoal. Meio ambiente, olha aqui, ó. Esse daqui, ó, Ministério do Meio Ambiente.
tá? Vou abreviar aqui para a gente ganhar tempo. Meio ambiente, você vai lembrar de central, tá? Centro é meio, então vai lembrar fácil. Meio ambiente central. Só que aqui tem um detalhe. Lá na lei 6938 de 81, ainda está escrito secretaria. Tá lá ainda. Secretaria, tá? Olha só, pessoal, aqui tem que ir com calma. Deixa eu explicar para vocês, olha aqui de novo. Lá na lei 6938 de 81, está escrito Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Está escrito desse jeito, não está arriscado, não está nada. Só que essa secretaria não existe mais, tá? Há muito tempo ela não existe. Vocês sabem, principalmente quem é de Brasília, que nós não temos uma Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. A gente tem um Ministério do Meio Ambiente, né? Todo mundo sabe que tem um ministério, tem um ministro, é esse ministro que preside o CONAMA. Só que acontece o seguinte, tá lá na lei ainda secretaria, por uma inércia do legislador. Até hoje os caras não arrumaram isso, tá? E aí ocasiona um outro erro, porque depois lá na lei fala o seguinte, o presidente do CONAMA é o secretário de Meio Ambiente. Só que, se nós não temos mais secretaria, por óbvio, por consequência, nós também não temos mais o secretário. Se a secretaria passou a ser o ministério, virou o ministério, quem ocupava as funções aí de secretário passa a ocupar de ministro. Tá legal? Então, onde está falando assim, o secretário de Meio Ambiente preside o CONAMA, não é mais o secretário, é o ministro do Meio Ambiente. Isso é facilmente comprovado, pessoal. Tá? Vocês podem entrar no site do CONAMA, vocês vão ver que quem é o presidente do CONAMA é o ministro. Vocês podem entrar no site do governo e vão ver que existe um ministério e não uma secretaria. Só que o que ocorre? Muitas vezes o cara que elabora a prova, ele não sabe disso, ele não é da área, ele só copia e cola. Tá? Ele vai lá na lei, copiou, secretaria, cola na tua prova e vai te cobrar isso. Então eu estou te alertando para o seguinte, se cair na tua prova, qual é o órgão central do CISNAMA? E vão colocar lá na ordem. E eles colocarem, por exemplo, IBAMA, CONAMA, Instituto Chico Mendes, órgãos seccionais, e colocar secretaria, marca secretaria, e pronto. Porque não tem entre as alternativas o Ministério do Meio Ambiente. Estão entendendo? O cara que elaborou essa prova, ele não está sabendo que teve essa alteração. Ele copiou e colou. Então ele colocou secretaria, ele colocou CONAMA, você descarta, CONAMA é consultivo e deliberativo. Ele colocou IBAMA, você descarta, IBAMA é executor. Ele colocou Instituto Chico Mendes, você descarta, porque também é executor. Ele colocou órgãos seccionais, você descarta, porque são os estaduais. O único que sobrou aqui é a secretaria, mesmo estando errado. Tá? Não deixe para ficar brigando com a banca depois com recurso. Eu não sei se a banca vai acatar o recurso. Já vi questões que a banca não alterou, ficou secretaria. Só que, para vocês aí da FUNAI, tem um detalhe. A ESAF já cobrou isso e cobrou como Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então tem uma questão aqui no nosso material, tem uma questão aí no PDF, e vocês já viram, né, ou vão ver, que a banca ESAF cobrou a norma atualizada, com alteração. Tá? Ministério do Meio Ambiente. Tá beleza? Então esse foi o posicionamento da ESAF, mas eu já estou alertando que pode aparecer secretaria, porque Sesgran Rio já cobrou no mesmo ano secretaria e meio ambiente, em provas diferentes, e não anulou, não mudou nada, nenhuma das duas. Tá? A banca CESP sempre cobra Ministério do Meio Ambiente. A ESAF, eu trouxe a questão, ela cobrou o Ministério do Meio Ambiente, conforme é atualmente, tá? Mas já estou alertando, lá na lei está escrito secretaria. Então use a técnica. Se perguntou qual que é o órgão central e só te deu como alternativa possível secretaria, não tem Ministério do Meio Ambiente nas alternativas, marca com a secretaria. Agora, professor, você deve ter pensado, e se a banca coloca secretaria e Ministério do Meio Ambiente como alternativa? Né? Então vamos supor, coloca lá IBAMA, Instituto Chico Mendes, Ministério do Meio Ambiente e secretaria. Ora, pessoal, eu marcaria Ministério do Meio Ambiente. Porque para mim, no meu entender, o examinador quer saber se você sabe que teve essa alteração. Tá? É um examinador que está antenado, ele sabe que teve essa mudança. E ele quer pegar aquele desavisado que só leu a norma e não procurou saber se teve alteração por um outro decreto, por uma outra lei, tá ok? Então, se aparecer os dois, Secretaria e Ministério do Meio Ambiente, se perguntar qual é o órgão central, marca Ministério do Meio Ambiente, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, galera, feito essa observação aqui, né? Na lei ainda está escrito Secretaria,
mas hoje essa secretaria não existe. O que nós temos é o Ministério do Meio Ambiente como órgão central. O CONAMA ele é muito importante, ele é o órgão consultivo e deliberativo, é ele que elabora as normas e os padrões ambientais. E o IBAMA e o Instituto Chico Mendes também são importantíssimos, tá? São os órgãos executores, eles executam. Basicamente, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, ficou com as funções de gestor das unidades de conservação, o C, tá? Então, quem está gerindo, administrando as unidades de conservação da União, né, as federais, é o ICMBio. O IBAMA, basicamente, ele tem as funções de fiscalizar, ele também atua no licenciamento ambiental e no monitoramento ambiental. Tá? Só alguns exemplos, e tem várias outras funções. Tanto o IBAMA como o ICMBio são autarquias, tá, galera? Autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, possuem poder de polícia ambiental, etc. Então essa é a estrutura do CISNAMA. Galera, olha só. Nesse primeiro bloco, a gente viu que, rapidamente, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, o tripé lá da sustentabilidade, né, a harmonia entre a questão ambiental, social e econômica, eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso na prova. E vimos também a estrutura do CISNAMA, que está lá na Política Nacional de Meio Ambiente. Se você tiver tempo, apenas se você tiver tempo, você vai pegar e vai dar uma lida nessa lei. Tá? Dá uma lida, dá só uma olhada e tal. Se não tiver, meu amigo, fica com o que eu estou falando aqui, fica com o que está no PDF e faz a tua prova tranquilo, tá? Sossegado, beleza? Eu só estou fazendo essa ressalva porque o tema é amplo e a banca pode cobrar qualquer coisa, inclusive não cobrar nada, tá? É outro detalhe, é que você tem que ficar atento. Pessoal, o candidato ele tem que ter uma estratégia de estudo. Primeira coisa, você tem que focar naquilo que sempre é cobrado. Essa é a regra. Você não pode querer mudar a lógica do sistema, você não tem que ficar estudando a exceção, você tem que estudar a regra. E como é que a gente sabe qual é a regra? Analisando as provas anteriores, né? Então você tem que pegar todas as provas que você tem da ESAF, se tua banca for ESAF, todas da CESP, se for CESP, por aí vai. E você vai analisar o perfil da banca. Você vai perceber que ela sempre cobra aqueles mesmos assuntos. Agora, é questão de maluco o cara ver que ela está cobrando um assunto toda a prova e o cara vai estudar outro assunto que ela nunca cobrou. Não faz sentido. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é estudar aquilo que a banca cobrou, que ela já cobrou, que vem cobrando. É quase uma jurisprudência da banca isso, né? Aí depois, se você tiver tempo, você vai ver os outros assuntos. Mas se der tempo, tá? Você não pode inverter essa lógica. Então, a gente está trabalhando assim. A gente está vendo aquilo que a banca sempre cobrou. A ESAF já cobrou isso aqui, tá? Tem questões disso aqui. Agora, se ela cobrar um assunto diferente disso, ela está inovando. Aí é para aquele aluno que está com mais tempo e pôde ver toda a matéria, tá ok? Mas aí é questão de custo e benefício. Algumas matérias não têm um custo-benefício bom, porque pode cair a matéria ou não pode cair, né? O que você tem que entender é o seguinte, daquele monte de coisa que está no teu edital, muita coisa não vai estar na prova. Isso é óbvio, é lógica, tá? Você tem mais tópicos para estudar, mais itens, tá? Mais subitens, mais assuntos para estudar do que número de questões. Sempre vai ter algum assunto, algum tópico que você estudou muito, muito e que não vai estar na prova, né? O aluno sai puto lá da prova, a banca não cobrou isso. Sacanagem, esse assunto era importante, tinha que cair, tinha que cair. Gente, é assim que funciona. Os caras selecionam eliminando as pessoas. Eles elaboram as questões, muitas vezes não é para testar o seu conhecimento, é para eliminar candidato. O cara que passar naquele funil está aprovado, entendeu? Então tem que ter estratégia, pessoal. Então vamos ver aquilo que a banca sempre está cobrando, tá ok? Já no nosso próximo bloco a gente vai voltar a falar de um assunto, né? Começar a falar um assunto que a ESAF também já cobrou, que é a questão do meio ambiente na Constituição, beleza? Até o nosso próximo bloco, até lá.